sexual do casal muitas vezes fica mais complexa com a chegada do primeiro filho. A rotina intensa, o cansaço e as demandas da criança podem afetar a intimidade e a frequência das relações sexuais. A terceira lição que eu e a minha esposa aprendemos, como pais de 3 filhos, é que ser pai, ser mãe, é abraçar uma missão. Diga, uma missão. E que missão é essa? Criar filhos para Deus. Repete comigo, os filhos não são nossos, são do Senhor. Escute, Deus chega para José, diz: José, preciso de um pai adotivo para o meu filho, Jesus, e eu escolhi você. Aí foi muito complexo para José, foi muito difícil, porque a sua noiva parece grávida. Você acreditaria numa boa se a sua noiva aparecesse grávida dizendo: o Espírito Santo me engravidou? Você acha que é simples você? Foi tão complexo que se um homem explicasse para José, talvez ele não aceitaria a explicação. Deus precisou mandar um anjo falar com José. José então agora entende e aceita a difícil missão. Ei! Seria fácil ser pai do Deus que se fez carne e habitou entre nós? Seria fácil ser pai do Alfa, o Ômega, o princípio e o fim? Seria fácil ser pai do Criador do universo encarnado? José sabia quem era Jesus? Sabia. Ele lia a Bíblia. Ele conversou com Maria sobre as visitas angelicais. O nome Jesus já diz, Salvador é o que significa. Ei, eu fico imaginando o quanto não foi desafiador para José criar Jesus. Não sei se consciente ou inconsciente, se intencional ou não, mas eu penso que José criou Jesus com uma frase na mente: eu não posso errar. Eu não posso errar. Aí talvez vocês estejam se dizendo consigo mesmo: graças a Deus que eu não tenho essa missão tão complexa e desafiadora de José. Como não? Você sabe qual sempre foi o grande sonho de Deus? Ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Escute, esse sempre foi o grande sonho de Deus, ter uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Se você perguntasse para Deus assim: Deus, eu tenho 3 filhos, o Douglas, a Letícia, o Pedro. O Senhor acha que eu estou fazendo um bom trabalho como pai e ela como mãe? O Senhor acha? Talvez Deus responderia fazendo uma outra pergunta: vocês estão educando, discipulando, treinando, ensinando os seus filhos para que eles se pareçam com Jesus? Tudo que vocês fazem dentro de casa, pensando neles, é para que eles se pareçam com Jesus?
Quantos querem aqui uma família onde todos se pareçam com Jesus? Diga amém. Quantos querem ter filhos que se pareçam com Jesus? Diga amém. Então, aí você pergunta assim para Deus: Deus, como eu educo filhos para que eles se pareçam com Jesus? Sabe o que Deus diria? Comece você se parecendo com Jesus. Porque muitos pais dizem: eu quero que os meus filhos se pareçam com Jesus, eu quero que os meus filhos se pareçam com Jesus. Só que o comportamento muitas vezes deste pai tem mais a ver com o diabo do que com Jesus. O que sai na boca da mãe muitas vezes tem mais a ver com o diabo do que com Jesus. Quando você fala, você se parece com Jesus? Suas atitudes em casa faz você parecido com Jesus? Seu comportamento em todos os lugares faz você parecido com Jesus? Suas ações, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua escola, o seu testemunho revela em você Jesus? Se eu quero filhos parecidos com Jesus, eu tenho que ter uma vida vivida de tal maneira, aonde a Letícia, o Douglas e o Pedro possam olhar para mim e dizer assim: Pai, eu vejo Jesus em você. Mãe, eu vejo Jesus na senhora. E como é lindo quando os filhos enxergam Deus em nós. Discipular os filhos para que sejam parecidos com Jesus. Preparar os filhos para cumprir o seu propósito de vida. Por que José não podia errar? Porque Jesus estava na casa dele, o Salvador, o Redentor, o Verbo que se fez carne, o que veio para cumprir um propósito eterno. Agora, por que você, pai, você, mãe, não pode errar? Quem me garante que na sua casa não está um novo apóstolo Paulo? Quem me garante que na sua casa não está um novo apóstolo Pedro? Quem me garante que na sua casa não está um novo apóstolo Tiago? Quem me garante que na sua casa não está um novo evangelista Wesley? Quem me garante que não está um novo Lutero na sua casa? Quem me garante que na sua casa não está o futuro presidente desta nação? Quem me garante que na sua casa não está aquele que amanhã vai ser o líder de um avivamento que vai alcançar a América Latina e o mundo? Quem me garante que na sua casa não está alguém parecido com Jesus, que nasceu para cumprir um propósito eterno? Então você não pode errar. Você não pode errar. A quarta lição que eu e a minha esposa aprendemos é que cada filho é único. Diga, cada filho é único. Mesmo se for gêmeos, cada filho é único. A Letícia, minha filha, é diferente do Douglas. O Douglas é diferente do Pedro. Os três são diferentes do pai. E o pai é diferente da mãe. Olha para sua mão, por favor. É uma mão que faz parte do seu corpo, que cumpre um propósito, mas nenhum dedo é igual ao outro. Eu pergunto, todos são importantes, sim ou não? Sim. Tira esse dedo aqui, ó. Você perdeu a capacidade da garra. Tira o dedão do pé, você perdeu o equilíbrio. Então, você precisa entender. Olhem para cá, por favor. Quantos tem 2 filhos aqui? Levante a mão. 2 filhos. Quem tem 3 filhos? Levante a mão. Quem tem 1 filho só? Levante a mão. Vamos trabalhar, irmão. Muito pouco. No Maljava cabia 5 flechas. E filhos são como os flechas nas mãos do guerreiro. Então presta atenção. Repete comigo. Cada filho é único.
Você é o resultado da forma como o teu pai educou, tua mãe educou. Então escute, se cada filho é único, pergunto, o pai deve educar 3 filhos com uma única forma, sim ou não? Não. Quando você ouvir alguém dizendo assim, tenho 3 filhos, não sei por que essa menina não deu certo, eu eduquei todos do mesmo jeito. Errou. Eu tenho 5 filhos, não sei por que esse menino deu errado. E aquela também. Eu eduquei, criei, discipulei todos de uma única forma. Errou. Se cada filho é único, eu preciso entender cada um, para saber como eu vou lidar com cada um. Por exemplo, cada um tem uma personalidade. Cada um tem um temperamento. A Letícia é colérica, minha filha. O Douglas é fleumático. O Pedro é melancólico. E é interessante que o melancólico, ele é mais introspectivo, fala menos, gosta de música, gosta de arte, gosta de coisas que para o colérico não faz sentido. E o colérico gosta de coisas que para o melancólico não faz sentido. E o fleumático tem um tipo de comportamento e que gosta de coisas que muitas vezes para o colérico e para o melancólico não faz sentido. E cada um responde de uma maneira. Eu sempre uso o exemplo do meu filho Douglas, do meu filho Pedro. Ele trabalhou comigo vários anos no meu escritório. Ele começava a acordar 11 horas da manhã. Aí começava a produzir mesmo 2 horas da tarde. E produzia para valer à noite. Pergunto, está errado? Sim ou não? Está errado? Não. Tem gente que produz muito à noite, não produz nada pela manhã. Tem gente que produz muito de manhã e à tarde não produz nada. Ou seja, cada um funciona de um jeito. Deixa eu mostrar uma orquestra para vocês. Como é que funciona o trombone? Quem já viu aqui alguém tocando trombone de vara? Porque assim, Quem já viu alguém aqui tocando trompete? Não, aqueles negros do jazz, parece que eles vão explodir, assim, faz uma força, parece que vão explodir. Agora, quem já viu alguém, um músico tocando violino? Aquela suavidade assim, sem força. Não é sem força. Então, tem filho que é o violino. Tem filho que já é o trompete. Tem filho que é o trombone de vara. Agora tem filho que é o bumbo. Ele só produz quando apanha. Tem filho que é o bumbo. E tem crente que é o bumbo também, não é? Tem crente que todo culto ele fala, hoje eu apanhei. Então, cada filho é único. E os pais precisam entender a singularidade de cada filho. A minha esposa, por exemplo, ela gosta de ler histórias, romance. Ela gosta desse tipo de literatura. Eu nunca li um romance. Agora ela está errada, sim ou não? E eu estou errado por nunca ter lido um romance, sim ou não? Nós somos diferentes. Eu não consigo dormir depois das 8 horas da manhã. 6:30, 7 horas no máximo, 7:30 no máximo, eu já estou acordado. A minha esposa já funciona diferente. Ela gosta de dormir até um pouco mais tarde. Ela está errada? Não. Eu estou errado? Não. Nós funcionamos diferente. E você precisa respeitar
respeitar a forma de ser de cada filho. Por exemplo, vocação. Roberto Chiniachik diz que tem filho que nasce para voar. Tem filho que nasce para nadar. Tem filho que nasce para correr. Presta atenção. Tem filho que nasce para voar. Tem filho que nasce para nadar. Tem filho que nasce para correr. O que voa está errado? Não. Ele tinha que nadar. Não. O que corre está errado porque não voa nem nada? Não. Ei! O martelo serve para um propósito. O serrote serve para um outro propósito. A chave de fenda serve para um outro propósito. O metro serve para um outro propósito. E estava havendo uma confusão numa oficina de um marceneiro. O martelo falando mal do alicate. Esse cara só aperta os outros. O alicate falando mal do metro. Só vive medindo todo mundo. Vive medindo todo mundo. Aí o metro falando mal da chave de fenda. Esse só aperta os outros, só aperta os outros, só aperta os outros. Até que entrou o artista responsável pela construção dos móveis. Houve um silêncio na carpintaria. Aí ele pegou o metro, mediu uma peça, pegou o serrote, cortou a peça, pegou a lixa, que era outra que todo mundo reclamava, lixou o móvel, a peça do móvel, aí pegou a furadeira, que ninguém gostava também, porque furava todo mundo, furou e foi construindo o móvel. No final de 2, 3 dias, estava uma peça linda, trabalhada, envernizada e exposta para todos que desejassem comprar, num alto preço. A assembleia voltou a se reunir e um disse para o outro: nunca mais eu vou questionar sobre o que você faz, porque juntos, nas mãos do mestre, nós construímos aquela obra de arte. Eu não sei o que você é na oficina do Espírito Santo, dentro da sua família. Uma coisa eu sei, nas mãos dele, ele nos usa para o louvor e glória do nome dele. Você precisa entender os seus filhos. Tem filho que nasceu para ser engenheiro, gosta de número, de cálculo. Aí tem pai que pensa que o filho é uma extensão dele. Não, meu filho. Meu sonho foi ser juiz. Eu não consegui. Então você vai fazer direito, vai estudar, vai fazer o concurso lá e vai passar. Mas o filho odeia direito. O sonho dele é ser arquiteto, ou professor de matemática. Não tem nada a ver com o que o pai deseja que ele seja, mas o pai obriga. Eu pergunto, se o pai está certo, sim ou não? Sim ou não? Eu tenho um amigo que dizia assim: eu sou construtor, tenho 2 filhas, uma vai ser engenheira, outra arquiteto, eu construtor, o genro que vem é corretor, a empresa está montada. Eu disse: mas você já viu se a vocação da tua filha tem a ver com engenharia? Você já viu se a vocação da outra filha tem a ver com arquitetura? Você já prestou atenção para ver se as suas filhas gostam de obras? Sabe a conclusão que ele chegou? As filhas nunca visitaram uma obra.
tinha, acho que, a aversão de ficar olhando planta, acompanhando essas coisas. Eu disse: respeite a vocação das suas filhas, porque, pelo contrário, vai ser um serrote tentando fazer o papel da chave de fenda. Vai ser uma chave de fenda tentando fazer o serviço do alicate. Isso vai machucar, desgastar, estressar, chegar à exaustão crônica, para lá na frente se arrepender de que estava no lugar errado e fazendo aquilo para o qual não nasceu para fazer. Preste atenção. Será que o seu filho nasceu para fazer o que está fazendo? Estudar o que está estudando? Eu nunca quis que os meus filhos fossem, por exemplo, o que eu sou, a não ser que eles tivessem chamado e vocação. Os nossos filhos precisam ser e fazer o que Deus criou eles para ser e fazer. E nada melhor do que estar no lugar certo, fazendo aquilo para o qual Deus nos fez para fazer. Porque quanto mais a gente faz, mais queremos fazer. Gente, é lindo ver um médico apaixonado porque descobriu seu propósito de vida. É lindo ver quem trabalha com dentes, odontólogos, odontologia, dentistas, apaixonado quando fala de dente. Assim, os olhos brilham. É lindo ver quem trabalha com construção, engenheiro, arquiteto. Eu conheço a Kelly, a arquiteta, minha esposa também conhece. Ela trabalha com a gente às vezes lá. Ela fala de arquitetura e quando está falando dos seus projetos, dá água na boca, os olhos brilham. Sabe por quê? Está no lugar certo, fazendo certo, na vocação certa. Isso é maravilhoso. Vocação ministerial, quando tem vocação para pastorear de tempo integral, e quando fala de ministério, os olhos brilham, conta testemunhos, as lágrimas rolam no rosto, e quanto mais faz, mais quer fazer, porque está no lugar certo, fazendo certo, para a glória do Deus certo, que é aquele que nos criou para louvor e glória.